Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e você que está chegando agora, você é muito bem-vindo também, porque o Brasil precisa muito de pessoas que estejam preocupadas com o próximo, com o futuro do nosso país, com o seu semelhante, porque é possível fazer coisas sim. Nem tudo está perdido, mas a gente tem um papel muito importante no meio dessa história. A gente tem que entender onde nós estamos e para onde nós podemos ir. Então, se chegou agora, se inscreva, ajude a compartilhar o nosso portal aqui, porque a gente coloca sempre questões que você não vê pelos grandes meios de comunicação. E um grande abraço a todos vocês que estão fora do Brasil e que olham para cá, para a nossa pátria, com muita angústia, muito sofrimento, mas mesmo com essa doença social, essa doença ideológica, essa doença que a gente está sofrendo no plano físico e no plano espiritual, é possível a gente sair dessa situação para um mundo melhor. Infelizmente, o Brasil, na área econômica, esse ano vai ter uma hecatombe gigantesca. A gente vai ter uma queda do nosso PIB que vai ser um terror. E o Fundo Monetário Internacional, para o ano que vem, prevê uma recuperação, vamos dizer assim, de 2,9%. Talvez eles estejam sendo muito otimistas. A Argentina, que está aqui do lado, e por isso a gente tem que se inspirar em coisas boas, eles vão ter uma queda no PIB menor do que o Brasil, e o ano que vem eles têm uma previsão de crescimento de 4,9%, quase o dobro do crescimento do Brasil. Lá eles estão conseguindo superar a pandemia, porque eles fizeram isolamento radical e agora estão começando a voltar paulatinamente às suas funções. O governo argentino está fazendo um plano de geração de empregos, de obras públicas, investimentos públicos para movimentar a economia, e eles estão lá com a perspectiva de colocarem a nação deles nos eixos, né? Isso é por conta muito do tipo de comportamento do presidente argentino, né? Como a gente está querendo inspirar e motivar a sua cabeça para você não ficar achando que tudo acabou, né? O presidente argentino, esses dias aí, ele inaugurou um hospital solidário, que foi constituído ali com o apoio privado, dos sindicatos, de trabalhadores, de profissionais de saúde, para abrigar pessoas por conta da Covid. E o presidente argentino, ele mostrou quais são as bases, né, éticas e morais que têm inspirado o governo dele e como isso tem feito com que o povo argentino esteja entendendo a mensagem. Vamos pegar aqui o trecho aqui, vamos lá. Y a mí me pone muy feliz estar aquí con ustedes. Yo hablo con cierta frecuencia con el Papa. Ele está dizendo, eu vou traduzir, gente, porque muita gente pede, né, para comentar, que muita gente não entende o argentino falando, o espanhol, né? Ele está dizendo que fala com certa frequência com o Papa Francisco. Y la verdad es que él tiene una idea que yo he tomado como propia, porque es muy cierta. Aí ele está dizendo, e eu tenho tomado uma ideia do Papa, com uma ideia minha, uma ideia própria, que é a seguinte. Es la idea de que en este tiempo y en este mundo nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Que nesse mundo, nesse tempo, nada se salva sozinho, né? Todos necesitamos del otro para estar mejor. Y acá lo que yo pude ver es que los que más necesitan, como Arnaldo, y los que más tienen, como los empresarios que hicieron posible con sus aportes, pueden unirse junto al Estado a hacer una sociedad más justa. Então, quer dizer, os trabalhadores, os empresários podem se unir para fazer uma sociedade mais justa. Então, a gente tem esse degrau moral e ético aqui no Brasil, né? Enquanto o presidente argentino pega princípios, né, absolutamente solidários, que são inspirados pelo Papa Francisco, aqui no Brasil, os gurus de Bolsonaro são o Olavo de Carvalho, um estelionatário, um bandido que mora fora do Brasil, que inspira o gabinete do ódio aqui no Brasil, o bispo Malafaia, que defendendo o Bolsonaro no vídeo que eu vi ontem, ele traz um depoimento de Fernandinho Beiramar, para dar um respaldo moral ao presidente Bolsonaro, né? E o Doleiro e o Cef lá, ambos dispensam comentário, né? Então, uma gente muito estranha. Então, o Bolsonaro segue o bispo Malafaia, o bispo R.R. Soares, que vende água que combate a Covid, o bispo Valdomiro, que vende semente para curar o Covid também, então, e o bispo Macedo, que joga o óleo na cabeça do Bolsonaro e diz que ele vai arrebentar.
de fato, o Bolsonaro está arrebentando. Ele que sonhou um dia em eliminar 30 mil brasileiros, ele já realizou esse sonho na condução política do nosso país, porque até agora nós temos mais de 31.199 pessoas mortas, segundo os levantamentos de ontem. Mas tem os cúmplices, né? O gabinete do ódio, ele trabalha junto com o gabinete da burrice, que é o gabinete do Bolsonaro, que demite ministros, tem uma política ambiental ruim, uma política cultural, uma política educacional. Quer dizer, tem a não política, ou a política da destruição. Então, enquanto ele está fazendo isso, e a última dele foi nomear um ministro da saúde, que não entende nada da saúde, da área da saúde, porque é um paraquedista. Isso por si só, gente, daria um crime de responsabilidade de lesa pátria. Porque, vejam bem, gente, antes de entrar no outro assunto aqui, o que faz esse gabinete da burrice do Bolsonaro. Eles estão pegando dinheiro público para pagar salário de um general paraquedista que não entende nada do assunto. Porque se ele tivesse colocado lá e os números estivessem caindo, só que os números estão se elevando. A gente está tendo mais mortes no Brasil. Então, esse é um ato de irresponsabilidade com o cargo que ele está ocupando, é uma corrupção de quem está aceitando o cargo porque não tem competência para exercer. Então, essas pessoas estão mostrando todas que têm moral frouxa, inclusive, principalmente o general, por ter aceitado esse cargo para o qual ele não tem competência, mas ele está apadrinhando ali quase o batalhão dele todo dentro do Ministério da Saúde, né? E as mortes vão se sucedendo. E a gente vai vendo aqui a capa do jornal o Globo de uma forma muito hipócrita, porque aqui estão os verdadeiros sócios do terceiro gabinete, né? Que é o gabinete do assalto. O jornal o Globo aqui, os telejornais da Globo, SBT, Bandeirantes, todas a CNN, Globo News, ninguém faz uma associação direta, pontiaguda, sobre essas mortes e os desmandos do governo Bolsonaro. É como se ele fosse um alienígena e não tivesse responsabilidade em relação a isso. Porque esses grupos funcionam com o terceiro gabinete, que é o gabinete do assalto. O governo Bolsonaro tem esses três gabinetes. O gabinete do ódio, que está sendo investigado, o gabinete da burrice, comandado por ele, e o gabinete do assalto. Porque enquanto a gente está fazendo esses papos aqui, Guedes continua tramando 24 horas por dia para entregar ao nosso país, suprimir direitos dos servidores públicos, que, segundo ele, mereceu uma granada no bolso, os aposentados, os trabalhadores informais, os trabalhadores profissionais liberais, os pequenos empresários. Todos nós temos que ser massacrados, exprimidos para gerar riqueza para os grupos para o qual o gabinete do assalto opera 24 horas por dia. E vocês podem ver nos telejornais, Guedes deu uma sumida, ele deu uma desaparecida, ele não tem nada a ver com mortes, com pandemia, os assuntos principais que afligem o povo brasileiro, ele está sendo guardado, preservado. Numa eventual queda de Bolsonaro, ele ser escalado ali para comandar o gabinete do assalto sob nova direção, né? E Bolsonaro, na frente do Palácio do Planalto, nas entrevistas coletivas dele, no chiqueirinho do dia a dia, foi perguntado por uma seguidora. A seguidora teve uma boa índole ali, tentar levantar a bola na rede para o Bolsonaro cortar, né? Bolsonaro aparecer como um ser humano, um estadista preocupado com o próximo, com o número de mortes no nosso país. E a cena foi essa aqui, muitas pessoas já viram, vou repetir. E para os enlutados, que são inúmeros, o que você diz? Lamenta todos nós, mas é o destino de todo mundo. Amém. E que Deus... E aí ela perguntou isso, e para os enlutados. Ele dá uma resposta mecânica, como ele não tivesse nenhuma responsabilidade sobre isso. E, gente, isso acontece por quê? Porque ele está sendo blindado, né? Porque os jornalistas não perguntam, e as mortes, e o que está se fazendo, e o governo federal, e o isolamento. Não tem essa cobrança, então para ele é uma coisa aleatória, né? Uma coisa de um outro mundo. Para o Bolsonaro, quantas pessoas seriam necessárias que morressem no nosso país para ele achar que não é assim? Tudo bem que todos nós morreremos um dia, mas Bolsonaro não precisava dar um empurrão, dar um incentivo nesse tipo de situação, né? Porque, segundo ele, podem morrer 10 milhões de pessoas e a resposta vai ser a mesma que vai fazer.
todo mundo morre um dia, né? Então nós pagamos um salário de um cara para ser o governante do Brasil para falar esse tipo de estupidez, para demonstrar como ele é um homúnculo, como ele é um desumano, é um inumano, uma pessoa que não tem convívio com seres humanos de verdade. Será que a família Bolsonaro precisaria pegar Covid e morrer todo mundo para ele poder enxergar o que está acontecendo no Brasil? Isso mostra muito como a vida das pessoas perto dele, né, são indiferentes. As pessoas longe dele, então, são muito mais indiferentes ainda, e isso está acontecendo no Brasil. E os meios de comunicação vão preparando seus soldados de reserva, porque hoje no Jornal Globo eles colocam aqui uma matéria com o ex-ministro Moro fazendo críticas ao populismo, né? Olha, francamente, né, o ex-ministro Sérgio Moro poderia se dar mais ao respeito, poderia ficar recolhido, estudando para poder passar no exame da ordem dos advogados do Brasil para poder voltar a advogar, né? Ele podia estar cuidando desse assunto, mas ele faz um artigo ideológico como se ele não tivesse nada a ver com o governo de assassino, como ele nunca tivesse participado de mesmas reuniões onde tem o chefe do gabinete do assalto, que ele sabe que é o chefe do gabinete do assalto, com Paulo Guedes, e todos os cupinchas que ele colocou no governo federal. Então, ele não tem moral nenhuma. Então, dentre as críticas que ele já recebe, a gente pode acrescentar mais uma, dele ser o grande cara de peroba da nação. Merece ali um verniz, ali, um óleo de peroba para ficar com a cara bem lustrosa. Ele pensa que com esse tipo de situação ele está se afirmando de uma forma moral e ética perante a sociedade. Mas nós não vamos deixá-lo assim em tanta paz, né? A gente vai sempre lembrar que ele fez parte do governo do assassino que está matando tanta gente aqui no nosso país. Isso tudo que está acontecendo, gente, as grandes cortinas de fumaça, o discurso ideológico, não são obra somente do Brasil. Só para ilustrar aqui, o programa não ficar muito longo, nos Estados Unidos nós tivemos nos anos 50 uma coisa chamada macartismo, onde os americanos, motivados por algumas lideranças, achavam que os problemas dos Estados Unidos estavam ligados ao comunismo, ao homossexualismo, à quebra da família, destruição da família, o uso do nome de Deus em vão, enfim, todos esses assuntos que foram requentados 70 anos depois aqui no Brasil por aquela figura, né, o mentor ideológico de Bolsonaro e seus gabinetes auxiliares, né? Os 3 gabinetes, o gabinete do ódio, o gabinete da burrice e o gabinete do assalto. Então, isso aconteceu lá, se fez uma campanha contra comunista, se associava o homossexualismo ao comunismo, que coisa, né? Se falava de conservadorismo, de Deus e tal. E lá pelas tantas, esse processo todo culminou com muitas mortes, suicídios, depressão, perda de direitos civis de muitos americanos, e se descobriu que o senador também era gay no final da história. Ele faz esse discurso para fora, mas ele tinha um comportamento. Casou já no final da vida, adotou uma criança no final da vida, e essa homossexualidade dele foi revelada. E ele sofreu também um grande baque lá nos Estados Unidos, porque esses métodos que ele utilizava, se ele tivesse internet naquela época, então o gabinete do ódio seria o mesmo que o que está em ação aqui no nosso país, né? Foi desmoralizado e, enfim, terminou a vida no ostracismo, acabou morrendo com pouco mais de 50 anos, mas eu quero dizer que isso não é uma novidade no Brasil. O inspirador dessa gente continua atuando, dizendo esse tipo de coisa aqui. Vamos lá. Quando eu falo panelaço, não é só panelaço formalmente, também esse negócio de cercar as pessoas no aeroporto, no restaurante, vaiar, xingar tudo quanto é palavrão que existe na língua portuguesa e mais alguns Então, o Olavo de Carvalho, ele faz esse discurso que é extremamente assimilado pelos seguidores do bolsonarismo de uma maneira geral. Esse pessoal está na rota da justiça, na rota da polícia, e eles continuam ainda brincando. Mas eles revelam muito o método que eles estão utilizando, que é o método de destruir reputação para enfraquecer o que dizem essas instituições e as pessoas. Vamos ver aqui. Romper esta dictadura, tienes que hacer algunos movimientos más agresivos, pero basados en las técnicas de acción no violentas para, 1, asustarlos, 2, desmoralizarlos, 3, humillarlos. Ah, Sara, pero ¿quieres humillarlos? Sí, lo quiero hacerlo. Quiero humillarlos, porque a través de la humillación se quita la autoridad de estos supuestos
dictadores. Então ela chama aqui os ministros do Supremo Tribunal Federal de ditadores e a técnica é essa, é de humilhá-los, desacreditá-los, desmoralizá-los, porque as ordens dessas pessoas não deveriam ser mais cumpridas porque seriam emanadas de pessoas ilegítimas. Então é esse tipo de gente, com esse discurso de destruir o Estado de Direito, porque se o direito não for respeitado, gente, aí ninguém é de ninguém, né? Aí vale tudo. Então, esse tipo de gente ignorante, mal intencionada, terrorista, estelionatária, que inspira o governo Bolsonaro e nos joga, não é à toa, né? Nesse estado de angústia que a gente fica no Brasil e principalmente quem está fora do Brasil, que está longe dessa coisa mais concreta, né? Então, a gente tem que continuar cada vez mais jogar luzes sobre esses comportamentos, sobre essas distorções, sobre essas pessoas, mostrar que existe vida inteligente fora do Brasil, existe vida inteligente na política e que é possível a gente salvar a nossa pátria. Mas para isso a gente tem que estar muito consciente do quão nós estamos doentes para podermos entender que tipo de remédio a gente vai ter que tomar. E não é a cloroquina, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, mande suas críticas, sugestões. Até o próximo vídeo. Lembrando que não deu para fazer o vídeo com o professor Nildo Ourix, colocar na rede, porque a gente teve problemas técnicos, mas em breve a gente vai voltar ao assunto. Um grande abraço, até lá. Tchau.